Este vídeo é o primeiro vídeo de uma nova série que estou lançando no meu canal no YouTube. Essa nova série ela vai tratar dos assuntos inteligência artificial e computação neuromórfica. Bom, inicialmente, a inteligência artificial ela é um ramo da ciência da computação. A inteligência artificial ela se concentra no desenvolvimento de máquinas ou dispositivos que apresentam um comportamento inteligente. Ou seja, máquinas que podem executar tarefas que normalmente requerem o uso da inteligência humana. Exemplo, né, de usos da inteligência humana, né, a percepção visual, o reconhecimento da fala, a tomada de decisão e processamento de linguagem natural, dentre outros tipos de uso da inteligência humana. Bom, a IA, para que ela possa então ter esse comportamento inteligente, ela vai fazer uso de algoritmos e modelos estatísticos que vão permitir que máquinas aprendam a partir de dados, né, e a partir desse aprendizado, né, elas possam fazer previsões ou tomar decisões com base nesse aprendizado. A inteligência artificial ela é bastante abrangente, né, e ela vai ter aplicações em vários campos, em várias áreas de negócio, incluindo saúde, finanças, transportes, entretenimento e etc. A IA, ela apresenta alguns exemplos que são algumas implementações, né, que se tornaram bastante conhecidas, né, que incluem sistemas de reconhecimento de fala, né, e assistentes virtuais, como o Siri, o Alexa, e também um outro exemplo que começa a surgir na prática, que são os carros autônomos, os smart car. Espera-se, né, que a IA continue a crescer e cada vez mais desempenhar um papel significativo na formação do futuro da tecnologia e da própria sociedade humana. O outro tópico dessa nova série é a computação neuromórfica. E o que é a computação neuromórfica? Ela é um ramo da inteligência artificial e da neurociência que se inspira na estrutura e no funcionamento do cérebro humano. Esse termo neuromórfico, ele refere-se ao uso de circuitos eletrônicos, né, que vão imitar o comportamento dos neurônios no cérebro, permitindo, dentre outras coisas, uma computação mais eficiente em termos de consumo de energia, né, e de inteligência. O objetivo da computação neuromórfica, então, é a criação de sistemas computacionais que possam aprender e se adaptar de maneira semelhante ao funcionamento do cérebro humano, né? E como é que isso vai ser feito, né? Isso vai ser alcançado por meio do uso de redes neurais artificiais que são modeladas de acordo com as redes neurais biológicas do cérebro humano. Bom, e quais são as vantagens aí da computação neuromórfica? Uma das principais vantagens é a capacidade, ela vai propiciar a capacidade de realização de cálculos complexos usando menos energia do que os sistemas de computação tradicionais. Essa característica, então, ela vai tornar adequado, ela vai se tornar adequada, né, para o desenvolvimento de aplicativos que exijam a computação de baixo consumo de energia e alto desempenho, né? Esse tipo de computação ela é inerente,
ela é necessária, né, à robótica e ao desenvolvimento de sensores mais precisos e mais responsivos. Bom, a computação neuromórfica ela é um ramo relativamente novo, né, da inteligência artificial e da neurociência, mas ela tem um grande potencial, né, um potencial de revolucionar a maneira como pensamos, né, sobre a própria computação, o conceito de computação e da inteligência artificial. Essa nova série, onde eu abordo esses dois tópicos, a inteligência artificial e a computação neuromórfica, ela se inspira no e-book que eu lancei na Amazon, que trata dos bancos de dados neuromórficos, ou Neuromorphic Database. E o que é um banco de dados neuromórfico? É um tipo de banco de dados que é projetado para funcionar com sistemas de computação neuromórficas, que são circuitos eletrônicos que imitam o comportamento dos neurônios no cérebro. Então, qual é o objetivo desses bancos de dados? Um banco de dados neuromórfico ele é construído para permitir uma computação mais eficiente e mais inteligente, usando algoritmos que são inspirados na maneira como o cérebro humano processa e armazena informações. Fazendo uma comparação com os bancos de dados tradicionais, que armazenam dados em um formato estruturado, os bancos de dados neuromórficos eles vão armazenar dados de forma mais flexível e dinâmica. Isso vai ser alcançado pelo uso de redes neurais que são modeladas de acordo com as redes neurais biológicas do cérebro humano. Ele apresenta, o banco de dados neuromórfico, ele apresenta uma série de vantagens. Tá? Uma delas é a capacidade de processamento de grandes quantidades de dados em paralelo, usando menos energia que os bancos de dados tradicionais. Essa capacidade vai tornar esses bancos de dados adequados para o desenvolvimento de aplicativos que exigem processamento em tempo real de uma grande quantidade de dados, como, por exemplo, esses aplicativos são aplicativos de reconhecimento de imagem, aplicativos de reconhecimento de fala humana, etc. Esse tipo de banco de dados ainda é uma área de pesquisa relativamente nova, mas ele apresenta o potencial de revolucionar a maneira como pensamos sobre o armazenamento e o processamento de dados, de forma a permitir uma computação mais eficiente e inteligente. O primeiro tópico do e-book trata da engenharia neuromórfica. E o que é a engenharia neuromórfica? Ela tem como propósito desenvolver computadores que vão ter um comportamento semelhante ao do cérebro humano. E a engenharia neuromórfica ela parte da ideia de emular o funcionamento dos neurônios e das sinapses neurais biológicas. Num computador neuromórfico, os processadores não seriam mais pré-programados, como são os computadores convencionais, mas eles funcionariam a partir de conexões entre os seus circuitos que se estabelecem através de um processo de aprendizado contínuo. E esse processo de aprendizado contínuo ele é decorrente do tráfego de dados pelos chips desse novo tipo de computador. Essa nova dinâmica, ela vai gerar sinais que viajam entre os componentes desse novo tipo de sistema computacional,
mudando a rede neural de comunicação de forma semelhante ao que ocorre com os seres humanos. Em resumo, as ações computacionais num computador neuromórfico, elas se alteram em função dos dados que são recebidos. Isso tudo ocorre com alto dinamismo, como é no cérebro humano. A engenharia neuromórfica ela é uma área de conhecimento multidisciplinar que envolve a biologia, a física, a matemática, a ciência da computação e a engenharia elétrica. E a engenharia neuromórfica ela visa projetar e construir sistemas baseados no conceito de neurônio artificial. E quais são esses tipos de sistemas? São os sistemas de visão artificial, sistemas auditivos artificiais, mentes artificiais e robôs autônomos. A engenharia neuromórfica, ela, como vimos anteriormente, né, ela se baseia no sistema neural humano. Então, o próximo tópico do nosso e-book trata exatamente disso, né? O que é o sistema neural humano. E ele pode ser dividido, né, em dois subsistemas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema neural humano, por sua vez, ele, de forma simplificada, ele vai ter dois componentes principais. Um deles é o neurônio, né? E esses neurônios, eles vão se dividir em três classes: os neurônios sensoriais, os neurônios motores e os interneurônios. Cada um deles, né, vai ter uma função específica, né, dentro do sistema neural humano. Os neurônios sensoriais, né, eles têm como propósito obter informações sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo humano. E eles levam essas informações para o sistema nervoso central para que essa informação possa ser processada. Os neurônios motores, por sua vez, né, eles recebem informações de outros neurônios para transmitir comandos aos músculos, órgãos e glândulas que compõem o corpo humano. E o terceiro tipo de neurônio são os interneurônios. Eles são encontrados somente no sistema nervoso central. Eles vão conectar um neurônio a outro neurônio. Eles recebem informações de outros neurônios, né, que podem ser neurônios sensoriais ou interneurônios, e vão transmitir essa informação para outros neurônios, que são os neurônios motores, ou até mesmo para outro interneurônio. O outro componente de um sistema neural humano são as sinapses. As sinapses, elas são conexões neurônio a neurônio que envolvem dendritos e os corpos celulares de outros neurônios. Essas conexões, né, conhecidas como sinapses, são os locais nos quais a informação é transferida do primeiro neurônio, que é chamado de neurônio pré-sináptico, para o neurônio alvo, né, ou neurônio pós-sináptico. As conexões sinápticas entre neurônios e células musculares esqueléticas são geralmente chamadas de junções neuromusculares. E as conexões entre neurônios e células musculares lisas ou glândulas são conhecidas como junções neuroefetoras. Concluindo esse tópico, então, nós podemos dizer que o sistema neural humano ele é um conjunto de redes neurais biológicas, onde cada rede neural biológica é uma rede, né, ou um circuito de neurônios e sinapses biológicas. As redes neurais biológicas fazem parte do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico,
e elas podem ser especializadas em dois tipos: as redes neurais interregionais e as redes neurais locais. Concluindo esse tópico, nós podemos observar que a engenharia neuromórfica ela apresenta, né, uma forte interseção com a neurociência. No próximo tópico, nós vamos ver que a engenharia neuromórfica também vai apresentar uma forte interseção com a matemática. O próximo tópico do nosso e-book, ele trata da teoria dos grafos e é exatamente a interseção entre a engenharia neuromórfica e a matemática. Então, um grafo é uma estrutura matemática e essa estrutura matemática permite que nós formalizemos o conceito de rede, né? E esse é o tema do presente capítulo do e-book. Então, grafo é uma estrutura matemática que foi usada pela primeira vez em 1878, ou seja, ele é um conceito bastante antigo dentro da matemática. Um grafo, então, ele corresponde a um conjunto de nós ou objetos em que alguns pares de objetos estão relacionados de alguma forma, de alguma maneira. A teoria dos grafos ela é um ramo da matemática discreta, né? E ela estabelece que um grafo é um par. É um par onde V é um conjunto cujos elementos são chamados de vértices e é um conjunto de vértices emparelhados ou relacionados, cujos elementos são chamados de arestas. Às vezes, essas arestas também são denominadas de links ou linhas. Nesse momento, cabe uma pergunta. Por que abordamos a teoria dos grafos nesse e-book? Basicamente porque existem duas razões. A primeira é porque um grafo ele formaliza o conceito de rede, né? E o cérebro humano ele pode ser visto como um conjunto de redes neurais naturais. E a segunda razão é porque a ideia de banco de dados neuromórfico ela vai ser construída a partir dos conceitos dos bancos de dados de gráficos, que é o tópico que veremos no próximo capítulo. O próximo tópico do nosso e-book são os bancos de dados de grafo. Então, esse tipo de banco de dados é um banco de dados NoSQL ou banco de dados não relacional e, como nós vimos no tópico anterior, eles vão ser baseados na teoria dos grafos, né? Então, um banco de dados de grafo, ele apresenta basicamente dois tipos de estruturas de dados. Uma são os nós, né? E a outra são os links ou propriedades ou arestas. Os nós, então, vão representar objetos do mundo real e os links vão representar propriedades de objetos que nada mais são do que ligações ou relacionamentos entre objetos e valores de dados que vão estar representando as características intrínsecas desses objetos. E as demais arestas ou links vão representar relacionamentos entre objetos. Em outras palavras, esses relacionamentos vão estar representando características extrínsecas desses objetos. Alguns bancos de dados de grafo, eles também são conhecidos como bancos de dados semânticos, né? E esse tipo de banco de dados ele é projetado para armazenar, consultar e modificar dados representados como grafos semânticos ou redes semânticas. Bom, então, concluindo, né, os bancos de dados de grafos, eles são adequados para se analisar interconexões. E por isso,
existe muito interesse em uso desse tipo de banco de dados para análise de dados de mídias sociais. Eles também são úteis para trabalhar com dados em áreas de negócio que envolvem relacionamentos complexos e dinâmicos, como, por exemplo, o gerenciamento de cadeias de suprimento, mecanismos de recomendação e etc.